Existem vários motivos para falar porque a guerra entre a Rússia e a Ucrânia está longe de acabar. E eu diria mais, ela está no começo. Por quê? Porque a Rússia acabou de convocar novos soldados para na ativa, que eu disse inicialmente que não era para servir na Ucrânia, não é? E não são soldados da reserva, são soldados da ativa que estão prontos para o conflito, não é? Então, seria a defesa territorial. Então, vamos ver mais neste vídeo sobre isso. Então, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acabou de convocar 160 mil homens com idades entre 18 e 30 anos para os próximos 3 anos para servir no conflito, não é? Então, na perspectiva de Putin, essa guerra pode se estender ainda mais, não é? E que talvez seja maior do que a guerra na Ucrânia, não é? Eu não estou dizendo, claro, que pode levar, por exemplo, à Terceira Guerra Mundial, não é? Mas que possa, talvez, gerar um conflito maior e que talvez dará início à Terceira Guerra Mundial. Então, é a maior convocação do país desde 2011. Então, a gente já tinha mais de 10 anos que essa convocação não era feita. Não é justamente porque nunca mais tinha alguma guerra relacionada à Rússia. Não é? E que essa guerra ela começou depois de 10 anos dessa convocação assim do exército russo em 2022. Então, há 10 anos que não tinha feita essa convocação, entendeu? Então, é a maior convocação do país desde 2011. Então, outra perspectiva do Putin para essa guerra é que ele aumentará o seu efetivo militar, certo? Então, Putin ele anunciou desde o ano passado que iria aumentar o número de militares na ativa e também aumentar o orçamento das Forças Armadas, não é? Sendo que em toda a guerra entre a Ucrânia e a Rússia durando desde 2022. Um dos outros objetivos de Putin é aumentar o número de soldados da ativa para, por exemplo, 1,5 milhões de soldados. Atualmente são 1,1 milhões de soldados na ativa. Eu estou falando de soldados na ativa, não é? Na reserva dá por aí de 3 milhões de soldados, beleza? Então, o objetivo do Putin é aumentar o número de soldados na ativa para 1,5 milhões de soldados. Então, o serviço militar na Rússia é obrigatório, beleza? Então, assim, antes de 2024, o serviço militar para o homem era desde os 18 anos de idade até os 27 anos de idade. Porém, o presidente da Rússia em 2024 mudou de 18 a 27 anos para 18 a 30 anos, ou seja, aumentar a idade máxima para o serviço militar na Rússia de 27 anos para 30 anos. Mas assim, tem vários países que, por exemplo, o serviço militar é obrigatório, que as pessoas precisam estar aptas para poder fazer o serviço militar no país, não é? Por exemplo, no Brasil, o serviço é obrigatório. Tem vários países que não tem, como por exemplo nos Estados Unidos. Por exemplo, na Coreia do Sul é obrigatório fazer serviço militar, beleza? Mas essa medida do Putin de aumentar o número de soldados para 160 mil soldados nos próximos 3 anos, eu acho que seria até mais, não é? Então, esse aumento, essa recruta que o Putin fez, se deu muito do fato de, por exemplo, a medida que a Europa está tomando em relação à Rússia, entendeu? Então, os países da Europa, eles estão se armando, não é? Então, a Alemanha, mesmo a Alemanha, que
não tem um exército extremamente forte, o exército da Alemanha está fraco, mas a Alemanha está buscando fazer investimentos, não é, nas forças armadas, não é, no serviço militar alemão. Inclusive, o futuro chanceler da Alemanha anunciou que iria aumentar as tropas das forças armadas. E junto com a OTAN, que defende outros países, como Países Baixos, Noruega, não é? Defende que a OTAN envie tropas para a Ucrânia, não é mesmo? E está aumentando. Inclusive, a Alemanha anunciou que as forças armadas, além do direito do que elas têm naturalmente, não é, pelo governo, ela também vai ter direito a empréstimos. Mas teve outros países que aumentaram seu orçamento para a guerra, como por exemplo a Polônia, que faz fronteira com a Ucrânia e que inclusive tem muitos refugiados ucranianos lá na Polônia. E também a Finlândia, que entrou recentemente na OTAN e que também quer aumentar o seu orçamento, não é? E tem outros países também, como a Noruega. Então a Noruega também enxerga a Rússia como uma rival, como uma ameaça real, não é, aos interesses dele. Como por exemplo a reativação de bunkers na Noruega, não é? Então a Noruega também aumentou seu orçamento. Então, se for tomar por esse tipo de caminho, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia acabe que ficando meio de lado, porque numa probabilidade da guerra ficando maior do que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não seria mais guerra entre a Rússia e a Ucrânia, e sim a guerra entre a Rússia e a Europa. Então, se tomar esse tipo de possibilidade, essa guerra está só começando. Então, a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, não é uma prévia do que vem de maior por aí, do que a gente fala de escalada desse conflito, entendeu? Só que na minha análise, os países vão tomar muito cuidado para poder tomar uma atitude desse ponto. Então não é fácil, não é, por exemplo, no instalar de dedos, amanhã a Polônia já está fazendo bombardeio na Rússia ou vice-versa. Então os países vão tomar muito cuidado, entendeu? Ou então da Rússia na Noruega, ou então na Alemanha, ou vice-versa, não é? Claro que isso estaria perto de um desastre, seria um caos, mas existe esse tipo de possibilidade, entendeu? Então o discurso do Trump dizendo que iria acabar com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia com alguns telefonemas, é fracassado, porque o Trump não conseguiria acabar com essa guerra, não é? Então é um ponto negativo dos Estados Unidos, que inclusive o Trump já vinha com esse discurso desde a campanha contra Biden e depois contra Kamala Harris, não é? Então é um discurso fracassado em que inclusive Trump está acumulando novos rivais. Inclusive esses rivais são da própria OTAN, são dentro da OTAN, inclusive países europeus que eram aliados do governo anterior dos Estados Unidos. Inclusive, pessoal, a Rússia não é amiga dos Estados Unidos. O Putin não é amigo dos Estados Unidos. Inclusive, eles têm trocado algumas farpas. Então, é um discurso fracassado. Inclusive, até agora não mudou o acontecimento da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, desde que Trump assumiu, não é? Então, desde que Trump assumiu em 20 de janeiro, a escalada do conflito e os ataques têm sido mais frequentes e mais fortes do que em outros momentos do conflito, principalmente quando Biden era presidente dos Estados Unidos. Inclusive a escalada de forma geral de Putin contra a Europa. Então, o risco é maior do que outros momentos, então aconteceu um fracasso do Trump. Mesmo que amanhã você tenha um cessar-fogo,
Eu particularmente não acredito que seja do dia para a noite.